Seja muito bem-vinda a mais um devocional do Conectados pela Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar da sequência a Atos capítulo 19. Essa é a terceira viagem missionária de Paulo e vai acontecer que Paulo chega em Éfeso. E ele ali recebe alguns discípulos que estão em Éfeso e ele vai fazer a seguinte pergunta: olha, vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo? E eles vão responder: olha, eu nem sabia que existia, nem sabia que havia um batismo com o Espírito Santo. Então Paulo pergunta: então vocês são batizados pelo quê? E eles vão responder: olha, nós somos batizados com o batismo ali do João Batista, que é o batismo de arrependimento. E Paulo vai explicar: olha, de fato é um batismo de arrependimento, né? João Batista ele veio para dizer ao povo se arrepender. Mas João Batista também cria naquele que era maior do que ele, que é Jesus Cristo, que é aquele que havia de vir. Então Paulo vai impor a mão sobre aquelas pessoas e o Espírito Santo vem sobre eles. Eles são batizados pelo Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas e começaram a profetizar. E o total dessas pessoas eram 12 pessoas no todo, em cerca de 12 varões. E Paulo ele entra de imediatamente na sinagoga, ele começa a falar com muito poder, ele tinha muita ousadia, e ele ficava ali ensinando ali na sinagoga por 3 meses, ficou aproximadamente esse período ali, falando sobre o reino de Deus. Mas alguns deles ali não creram, não obedeceram, falaram mal do caminho do Senhor. Então Paulo se retira dali, ele leva aqueles que foram separados pelo Espírito Santo, ou seja, os 12 discípulos, e eles vão parar na escola de um homem chamado Tirano. E lá na escola de Tirano, Paulo começa a ensinar por um espaço aí de 2 anos. Então Paulo ele não perdia a oportunidade de levar a palavra de Deus. E então ele fica ali ensinando. E tanto os judeus como os gregos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor. E Deus faz muitas proezas através de Paulo, é muita maravilha, é muito milagre, de sorte que até os lenços e aventais que Paulo usava em seu corpo, as pessoas pegavam e levavam aos enfermos. Aqueles que estavam enfermos, quando passava o pano que Paulo usava, eram curados. Aqueles que usavam os aventais ou usavam o pano que Paulo usava, os endemoniados eram libertos de tanto poder que havia naquele homem, porque ele buscava poder do Senhor nosso Deus. E essa fama de Paulo, ela repercutia como um homem de Deus, um homem que ministrava em nome de Jesus. E ali havia alguns exorcistas, alguns judeus, que eles tentavam invocar o nome de Jesus sobre aqueles que tinham um espírito maligno. Eles expulsavam demônios. Só que um belo dia teve um deles lá que foi expulsar um demônio e eles falaram assim: eu expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. E quem fazia isso era um filho de sacerdote, eram os 7 filhos de Seva, que esse Seva era um judeu principal dos sacerdotes. Olha que interessante. Só que na hora de expulsar os demônios, eles não falaram assim: eu expulso em nome de Jesus a quem eu prego. Eles falaram assim: eu te expulso em nome de Jesus, mas a quem Paulo prega. Ou seja, eles não pregavam sobre Jesus. Mas aí o demônio, ele te conhece, ele me conhece, ele sabe o seu nível de busca, porque vai dizer a palavra que o adversário, ele fica em nosso derredor. Ele está ali bramando, ele está ali analisando quem ele vai tragar, quem vai dar o mole primeiro. Então o adversário ele sabe quem é quem no mundo espiritual, quem é a sua patente, você ora em nome de quem, se você é servo do Senhor, se você realmente se consagra, ou se você é um crente meia boca, uma hora está lá no mundo, uma hora está na igreja, ele sabe. E aí esse cara vai expulsar, e o demônio vira para ele e fala assim: olha, eu conheço Paulo, e eu também conheço Jesus. Ou seja, o demônio reconhece que Jesus é soberano.
soberano. E também reconhece que Paulo prega sobre esse Jesus soberano, que Paulo tem uma vida íntegra, uma vida em santidade, que Paulo realmente é um servo de Deus. O demônio sabe muito bem disso. Mas os demônios olham para eles e falam assim: eu não conheço, eu não estou vendo Jesus na vida de vocês, eu nem conheço vocês. Então o demônio vai lá, bate neles, tira a roupa deles, vai arrebentar com a vida deles e eles vão fugir para casa. E todo o povo vê aquilo e fica pasmado. E cai um grande temor tanto em cima dos judeus como em cima dos gregos. Eles ficam atemorizados e eles veem ali o nome de Jesus sendo engrandecido. E aí muitos ali tinham... Eles creram, muitos ali creram e eles começaram a confessar seus pecados. Eles começaram a falar do que eles tinham feito de errado, eles publicavam seus feitos errôneos, e muitos também seguiam a arte da mágica naquele ambiente, na cidade de Éfeso. E aí eles vão trazer os seus livros. Que livros é esse? O livro de bruxaria, o livro das mágicas, o livro que eles criam. E eles viram que aquilo era errado, que aquilo participava de demônio. Então eles vão queimar esses livros na presença de todo mundo. Eles querem desfazer o elo que eles tinham com o mal. Eles querem mostrar para todo mundo: olha, eu estou renunciando isso aqui, eu estou queimando isso aqui porque eu não quero mais parte com isso. Por isso que eles confessam, e não só basta confessar, você tem que largar. Porque a gente às vezes confessa pecado, mas não larga o pecado. Então, confesse o pecado e deixa que Deus queime esse pecado, que Deus coloque para bem longe de você. E é isso que eles fazem, eles confessam e queimam seus livros. E isso tinha um preço, esses livros tinham um preço. Tá dizendo aqui no versículo 19, tá assim, ó: feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Era muito dinheiro, tinha muito valor. Tem pecado para a pessoa que não é liberta, que tem valor para ela não consegue largar, porque tem muito valor. Olha, você não pode largar, você tem que largar esse pecado do adultério. Ah, mas eu não quero largar. Por quê? Porque eu já estou há muito tempo com o amante, já tenho uma vida com ele, não posso largar aquilo que eu construí com ele. Porque para a pessoa, para quem está traindo, aquilo tem um valor. Só que Deus quer que você largue tudo, o valor, a parte teórica do pecado, aonde iniciou, queima, confesse e entrega isso, sabe? Joga isso fora, isso não pertence a uma vida de servo de Deus, porque senão você vai passar vergonha, porque o adversário fala exatamente isso. Ele vai arrebentar com a tua vida, vai te machucar, vai te maltratar, vai te deixar nu e você não vai ter respaldo nenhum no mundo espiritual. Sabe, só Deus para nos guardar, só Deus para nos proteger, e Ele faz isso em nome de Jesus, por causa do sacrifício da cruz do Calvário. É isso que nos traz a proteção e a libertação. E à medida que foram queimando os livros, a palavra do Senhor só crescia poderosamente, a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Vai dizer a palavra de Deus que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá para todo sempre. E depois disso, houve um grande alvoroço por conta do caminho do Senhor, por conta do que Paulo pregava, Paulo pregava o seguinte: Jesus Cristo, ele é o único que pode dar salvação, que ele de fato é filho de Deus, e que a tal da Diana, a deusa lá de Éfeso, não tinha esse poder, não podia fazer nada, não passava ali de uma enganação, E o povo não gosta disso, porque aquela cidade, a Diana, era a grande deusa. E aí um certo ourives, aquele que fazia estatuetas, ele tinha o nome de Demétrio. E aí ele não gosta de ouvir isso, não gosta porque isso era prejudicial ao comércio, porque como ele vendia as estátuas da Diana, que para muitos ali, para a grande maioria, ela era uma deusa que podia fazer inúmeras coisas, e aí vem Paulo pregando sobre Jesus, então isso para ele era uma afronta, e com certeza o seu comércio, o seu lucro ia cair muito, e o povo estava dando ouvido para Paulo, Em toda a pregação tem gente que crê e tem gente que não crê. Mas a palavra do Senhor prevalecia, vai dizer isso aqui nas Escrituras,
Então isso gera um grande alvoroço no meio deles. Então esse Demétrio vai juntar homens, comerciantes da classe dele e vai fazer uma rebelião, né? Uma reunião ali para ir contra Paulo. E esse Demétrio vai dizer assim, ó: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Para você ver, esse Paulo tem convencido. Quem convence não é Paulo, quem convence é a palavra. Paulo é um instrumento na mão de Deus. Assim como você, assim como eu, nós somos instrumento. Quem convence o homem do pecado, da justiça, é o Senhor. E Demétrio continua falando que eles correm risco que a profissão deles caia em descrédito, né? E até mesmo eles temem pelo próprio templo da grande deusa Diana, né? Até porque era um templo muito estimado. Então eles têm esse medo, né, da deusa Diana não ser mais venerada e acabar aquele templo sendo destruído. Então eles estão fazendo ali uma rebelião tremenda por conta disso. E aí eles começam a gritar: grande é a Diana de Éfeso. E isso dá uma confusão. E eles vão, todo mundo correndo no desespero ali, né, ao teatro. Muita gente nem sabia também por que estava ali. E a confusão é assim, né? Tá dois brigando, aí vem mais um, se mete, vem mais outro. Daqui a pouco tá todo mundo ali brigando. E tem muita gente que nem sabe qual é o motivo, qual é a razão, tá ali e nem sabe por que se enfiou naquela confusão. Paulo até queria se apresentar ao povo, né, para continuar falando do Senhor, mas os discípulos não deixaram Paulo ir até o teatro porque temiam pela vida de Paulo, por conta da confusão, porque não ia ser uma coisa boa Paulo aparecer, não era o momento, porque tudo tem sua hora, né? Tem hora de falar, tem hora de calar, e não era hora de Paulo falar naquele momento. E os ânimos estavam muito alterados, estava todo mundo nervoso, tinha muita gente no teatro. Então, com certeza, Paulo ia sofrer algum dano. Então, os discípulos seguraram um pouco Paulo, para Paulo não ir até o teatro. Então, o secretário da cidade, né, como fosse uma prefeitura ali, ele conseguiu acalmar aquela multidão que estava ali em Éfeso. Aí ele vai dizer assim: cidadão de Éfeso, você sabe que a nossa cidade é a guardadora, né, do templo da Diana, né, da soberana ali para eles. E ele começa a falar: olha, e Paulo, ele não denegriu, ele não quebrou, né, ele não fez nada contra o nosso templo. Aí ele vira e fala: ó, mas se Demétrio e os artífices que estão com ele tem alguma coisa contra alguém, então marque uma audiência no tribunal, né, para que se acusem, para que achem algum culpado, algum erro. Porque, na verdade, esse prefeito, essa espécie de prefeito ou de secretário da cidade, ele não queria confusão, ele não queria que a sua cidade, ou aquele local, viesse a escândalo, um escândalo público, ele não queria isso. Aí ele pede para todo mundo ficar calmo, para todo mundo botar a cabeça no lugar, para ninguém fazer nada, né, que pudesse prejudicar o andamento daquela cidade. E esse secretário, ele não queria ser acusado de revolta, e ele mesmo não via motivo para aquela confusão toda. E aí o povo começa a se dispersar, cada um vai para o seu lado, e o que estava muito acalorado fica mais frio, os ânimos ficam mais calmos. Deus usa qualquer pessoa, quem Ele quiser, para diluir confusões, para acalmar os ânimos, porque Deus sempre está do nosso lado, do lado daqueles que aceitaram Cristo como o único e suficiente Salvador. Aqueles que não são chamados mais de criaturas, mas chamados de filhos. Aqueles que passaram pelas águas batismais, aqueles que são batizados com o Espírito Santo, aqueles que andam em santidade, sinceridade e verdade diante do Senhor. Então o Senhor vai proteger você do ataque maligno,
vai proteger você da vergonha do adversário, vai proteger você no meio de uma confusão, de uma rebelião, porque Ele sabe qual é a intenção do seu coração, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e temem a Deus. E foi assim com Paulo, e o Senhor colaborou mais uma vez com Paulo e também com aqueles que estavam com Paulo. E não pense em você, que contigo vai ser diferente. O Senhor também é com você. A paz do Senhor Jesus.